nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Kátia. Amém. Bom, boa noite, minhas amigas, minhas irmãs, minha família em Cristo. Como é bom, né? Poder estar aqui toda semana, né? E olhar para trás e ver quanto tempo faz que nós já caminhamos juntas, né? Desde que tudo começou, né? Eu cheguei um pouquinho depois, acho que eu cheguei alguns meses depois, acho que foi já na pandemia, mas hoje eu falava com o Murilo sobre isso, né? Eu falava, nossa, amor, são quase 4 anos caminhando com elas, né? E muitas delas têm sido meu porto seguro, depois de Deus, né? Tem sido amigas de propósito, onde eu tenho confiado meu coração, os projetos, os sonhos, as tristezas, né? As dificuldades, as alegrias. E é tão maravilhoso porque às vezes nós passamos tantos anos dentro dos lugares e muitas vezes a gente não consegue construir isso. E aqui nós vemos isso ser possível. E isso é muito lindo. Porque nós vemos que é a igreja de Cristo, né? Não é porque nós não estamos de corpo presente que não somos uma igreja, sim, nós somos uma igreja. E eu tenho a convicção e a tranquilidade e a paz de dizer que é uma igreja muito diferente de tantas outras que eu já conheci. E eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque o ambiente igreja, ele tem que ir além de 4 paredes, além de um lugar litúrgico. Mas precisa principalmente ser um lugar onde você tem uma família de verdade. Que no momento que você realmente precisa, você tem acesso a essas pessoas, né? Então isso é muito lindo, aquilo que Deus tem construído aqui. E a palavra que o Senhor compartilhou comigo, que eu quero dividir com vocês essa noite, fala exatamente sobre isso, fala de construção, né? Eu coloquei diante do Senhor, né? E é porque a gente cai muito naquilo assim, tudo que eu preparei, de repente Deus mudou na hora. Isso acontece muito, né? Muitas vezes, aí nós entramos naquele lugar assim, não, se eu abrir a minha boca, eu sei que o Senhor vai me encher ali, eu vou poder compartilhar uma palavra. Só que o que acontece? Muitas vezes, no meio disso, isso se torna um hábito. E nós deixamos de lado, muitas vezes, o tempo de comunhão com Deus antes de preparar uma palavra. Muitas vezes nós deixamos de lado o fato de preparar uma palavra. O fato de jejuar antes de ministrar uma palavra. O fato de se consagrar antes de ministrar um culto de Santa Ceia, por exemplo, que é algo de uma responsabilidade muito grande, né? Porque aqui nós estamos servindo a mesa da presença, né? Trazendo à memória o sacrifício de Jesus sobre as nossas vidas. Então, é claro que existem situações onde o Senhor ele realmente vai nos usar ali, de uma hora para outra, nós vamos abrir a nossa boca, e nós vamos ministrar, e nós vamos falar, e nós vamos pregar. Só que existem situações também, muitas vezes, onde nós precisamos realmente, sabe, gastar tempo e preparar uma palavra realmente, sabe, parar para ouvir realmente os céus, cada detalhe que Ele quer comunicar ao nosso coração, para que nós possamos dividir com aquelas, muitas vezes, que estão ali, né, dispondo do seu tempo para poder ouvir a palavra do Senhor. Então, esse zelo e esse cuidado, né, nós precisamos tomar muito cuidado com que nós não venhamos a perder esse zelo diante da presença do Senhor, né? E especificamente essa palavra de hoje, né, foi uma palavra onde o Senhor realmente provocou no meu coração a sentar, a gastar algum tempo meditando, né, em cima dessa palavra para poder dividir com vocês aqui nessa noite. E eu coloquei diante do Senhor, né? Eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor possa comunicar ao coração das mulheres nessa noite, ao meu coração, aquilo que está dentro do teu coração. Né? Eu quero que eu possa compartilhar com elas, comunicar a elas, na íntegra, aquilo que o Senhor tem comunicado ao meu coração. Né? E a palavra que o Senhor trouxe para mim, eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o nosso propósito e a nossa missão, que são duas coisas completamente diferentes, né? Nós vemos hoje muitas pessoas com uma preocupação muito grande dentro do coração em descobrir qual é o propósito da vida delas,
né? Qual é a missão que elas precisam desempenhar, para que elas foram chamadas, né? E nós vemos no meio disso aí, muitas vezes, muitas pessoas tentando ajudar umas às outras, né? Muitas vezes através de cursos, de mentorias, muitas vezes através de alguns ensinos, né? E digo muitas vezes assim, ensinos que são lícitos, né? À luz da palavra de Deus, mas muitas vezes nós vemos assim uma infinidade de pessoas correndo de um lado para o outro, tentando descobrir qual é o seu propósito de vida e qual é a sua missão sobre essa terra. Né? Pessoas que não sabem o seu propósito, pessoas que não sabem para onde ir, que não sabem o que fazer, que não sabem, né? E o que eu quero trazer para nós nessa noite, minhas amigas, é justamente trazer clareza aos nossos corações aqui nessa noite, à luz da palavra, para que nós possamos, de uma vez por todas, entender, né, qual verdadeiramente é o nosso propósito e o que realmente é a nossa missão sobre essa terra. Amém? Ele tipifica exatamente nós como a Igreja de Cristo, nós como filhos do Senhor, né? Quem conhece a história e a trajetória do apóstolo, nós vamos ver aí no decorrer do caminho, né, no decorrer desse trajeto, muitos erros e muitos acertos também. E eu quero que nós possamos, através da vida desse apóstolo, que nós possamos trazer isso para o tempo que nós estamos vivendo hoje e possamos fazer um comparativo, né, do que é essa construção de uma vida com Deus, que vai nos levar a entender qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão sobre essa terra. Amém? Quando nós vamos ali para Lucas capítulo 5, do verso 1 em diante, quem tiver com a Bíblia aí, quiser abrir para poder acompanhar a leitura, amém? Se você não tiver com a Bíblia, eu vou pedir para que, se você puder, por favor, anote a referência, sabe? Leia as escrituras, né? Não se limite em receber só aquilo que você ouve aqui, mas busque ler todo o contexto desse capítulo, né? Busque realmente ser essa mulher apaixonada pelas escrituras, essa mulher realmente desejosa pela palavra de Deus, essa mulher realmente, sabe, que se debruça sobre as escrituras e realmente tem esse amor por ler da palavra de Deus e meditar nela dia e noite, como a própria palavra nos instrui. Amém? Eu oro para que esse ano nós possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus. E eu oro para que o Senhor possa batizar os nossos corações com um desejo profundo de ler as Escrituras Sagradas, acima de qualquer outro livro, mas que a Bíblia seja o nosso livro de cabeceira. E não seja um livro só para enfeitar a cabeceira da nossa cama, mas que seja um livro que nós possamos ir para ele todos os dias das nossas vidas. Amém? E eu quero ler com vocês ali alguns versos onde a palavra de Deus vai falar assim. Aconteceu que ao apertar Jesus a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu então Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, ao ponto de quase rasgarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, e dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, de João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, serás pescador de homem. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. E aqui, minhas irmãs, o que acontece? O que eu quero chamar a nossa atenção aqui? Eu quero chamar a nossa atenção aqui para o comportamento de Pedro. E eu vejo hoje, para que a construção da nossa vida com Deus se torne algo a cada dia mais e mais profundo nele, nós precisamos aprender a ter alguns comportamentos de Pedro. Quando nós vemos aqui
a palavra de Deus falando que a multidão estava ali para quê? A multidão estava ali apenas para poder ouvir a palavra de Deus. Estavam ali para quê? Atrás daquilo que Jesus tinha para falar. Atrás dos seus milagres, atrás das curas, atrás das maravilhas. Só que quando Jesus, ele segue a direção do barco, desses futuros discípulos, né? Porque a partir desse momento aqui, que eles seriam chamados para poder caminhar com Jesus. Ou seja, até então aqui não havia um contato da parte desses homens com Jesus antes disso. Agora o que mais me chama a atenção aqui é que o primeiro ponto aqui é que Jesus observa esses homens, né? Além dos homens ali, os futuros discípulos que estavam ali junto com Simão, né, com Pedro, nós vamos ver ali que o Senhor, ele fixa os seus olhos ali naqueles homens, no meio de toda aquela multidão, porque Jesus sabia diferenciar aqueles que estavam ali desejosos apenas por um milagre momentâneo, apenas por algo do momento, apenas por ouvir uma palavra, e aqueles que realmente estariam dispostos a uma chamada do Senhor, dizer sim à carreira que foi proposta para esses homens, deixando tudo aquilo que eles tinham para poder seguir a Jesus. Então, quando nós vamos olhar aqui para essa situação de Pedro, nós vamos ver aqui que a primeira coisa que Jesus faz, Jesus ele prega de dentro daquele barco, e através disso, o que Jesus faz? Jesus ele opera um milagre, né? Tanto que o título aqui na Bíblia de vocês, eu não sei qual o título, mas na minha vai falar sobre a pesca maravilhosa. Então nós vamos ver aqui que Jesus ele opera um primeiro milagre. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui nesse primeiro ponto, de uma lição que nós podemos tirar disso, na nossa construção de uma vida verdadeira diante da presença de Deus, para que nós possamos descobrir o nosso propósito e a nossa missão, porque eu só consigo descobrir isso, mulheres, quando eu começo a construir uma vida no altar verdadeiramente, quando eu começo a construir um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Mediante a isso eu começo a conhecer o coração de Deus. Aquilo que queima no coração de Deus começa a queimar no meu coração. Aquilo que incomoda o coração de Deus começa a incomodar o meu coração. E mediante a isso, eu começo a caminhar, né, para a descoberta do meu propósito e da minha missão. Amém? Então, quando nós vamos olhar aqui para essa situação, nós vamos ver que no primeiro momento Jesus ele opera um milagre. E depois que Jesus opera um milagre, nós vamos ver aqui que Pedro, diante a esse sinal, a primeira coisa que Pedro faz, Pedro ele reconhece a condição de pecador dele. Ele reconhece que ele não era digno nem de estar ali do lado de Jesus, porque ele era homem pecador. Ou seja, Pedro carregava dentro dele um reconhecimento verdadeiro da sua condição humana. E o que eu quero chamar a nossa atenção aqui para 2 pontos é, muitas vezes, nós podemos nos enquadrar aqui dentro dessa palavra. Muitas vezes nós vamos para Jesus porque ele operou um primeiro milagre sobre as nossas vidas. Só que o que acontece? Muitas vezes, muitas dessas pessoas se tornam a multidão. Então, se Jesus operou um primeiro milagre na minha vida, eu vou viver a minha vida com ele, condicionada a permanecer na presença dele se ele sempre operar um milagre sobre a minha vida. Só que muitas vezes o milagre ele vai ser uma isca para poder nos atrair para a presença de Deus quando nós não conhecemos quem ele é verdadeiramente. Porque, gente, quando a gente conhece verdadeiramente quem Jesus é, você se apaixona por ele de uma forma sobrenatural que ele não precisa fazer nada sobre a tua vida. Basta a presença dele invadir o quarto do secreto, é suficiente sobre as nossas vidas. Quando nós nos apaixonamos verdadeiramente por quem Jesus é, a gente passa a viver a vida com ele não mais por aquilo que ele pode nos dar, mas por quem ele é sobre as nossas vidas e por aquilo que ele já fez sobre as nossas vidas.
sabe? A gente chega num nível de relacionamento com Deus ao ponto de falar assim: Senhor, se todas as promessas que o Senhor tem, né, que o Senhor já colocou sobre a minha vida, se o Senhor não cumprir em mim, se o Senhor cumprir na minha próxima geração, ou se ainda assim eu morrer e não ver as promessas se cumprir, a única coisa que eu quero ver é a tua glória. A única coisa que eu quero ver é a tua presença. A tua presença é suficiente sobre a minha vida, a tua graça me basta. Então, quando nós aprendemos a conhecer verdadeiramente Jesus de perto, você já não mais serve a Ele por conta desses milagres que você sabe que Ele pode operar. Quem aqui não se alegra com milagres? Todo mundo se alegra. Existem coisas que acontecem no sobrenatural que a gente tenta entender muitas vezes e você não consegue entender. Só que quando você olha para esses milagres acontecer e você vê que não é sobre o milagre, mas é sobre quem está por trás disso, você chega à conclusão que nada sobre essa terra tem o teu coração mais do que a presença de Jesus, sabe? Eu tenho vivido coisas hoje, minhas amigas, eu posso dizer assim, porque eu não posso falar do meu vizinho, eu tenho que falar de mim. Eu tenho vivido coisas de uns dias pra cá que eu nunca imaginei que eu iria viver. Deus tem feito coisas que eu nunca imaginei que iriam acontecer, coisas que Deus nunca havia feito antes. E hoje mesmo eu compartilhava com uma pessoa sobre isso, e eu falava assim, não é sobre esse ponto, mas é sobre quem está por trás desse ponto, sabe? Não é sobre esse milagre, não é sobre os acontecimentos aos olhos humanos, não, mas é sobre o Deus que está por trás disso, o Deus que nos cuida, o Deus do detalhe, o Deus de amor, o Deus que se preocupa, o Deus que é carinhoso. Mesmo quando eu sou homem pecador, mesmo quando eu sou miserável, mesmo quando eu não sou digna nem de proferir o seu nome, mas Ele está ali, fazendo, acontecendo e trabalhando. Ao meu favor, a favor da minha casa, a favor daqueles que eu amo. Então, quando nós começamos essa construção de uma vida verdadeira diante da presença do Senhor, a gente vai começando a entender coisas que até então a gente não entendia. Quando nós olhamos aqui para a vida de Pedro, é muito, muito curioso que Pedro chama Jesus de mestre. Mas eu faço uma pergunta, o que Pedro conhecia de Jesus até então? Se ali basicamente era como se fosse ali um primeiro contato que ele teve com Jesus. Entende? Quer dizer, bastou ele olhar para Jesus, tomar uma decisão e se posicionar de reconhecer que ali ele estava diante do mestre dele. E muitas vezes, quantos de nós vivemos coisas muito maiores em Deus do que aquilo que Pedro viveu na pesca maravilhosa? E existem momentos difíceis sobre as nossas vidas, onde nós chegamos num ponto que nós chegamos a duvidar de quem realmente Deus é. E Pedro aqui nos deixa uma lição muito grande, que ele não precisou ver muita coisa da parte de Jesus, porque ele ia caminhar lado a lado de Jesus muito mais para frente. Mas ele estar ali diante da presença de Jesus foi o suficiente para ele reconhecer a Jesus como seu único e suficiente mestre, como aquele que iria à frente dele no caminho, sabe? E eu quero nos encorajar nessa noite a não abandonarmos o barco nas primeiras dificuldades que aparecem. Mas que nós possamos, sabe, caminhar com o nosso coração queimando por Jesus, da mesma forma que foi quando nós tivemos aquele primeiro encontro com o Senhor. Sabe, eu oro para que nessa noite, diante das adversidades, que você não venha, sabe, duvidar de que Deus está com você. Mas eu oro para que nós possamos ser mulheres verdadeiramente, sabe, posicionadas, mulheres maduras, de entender que os dias bons e os dias maus, eles vão existir até que o Senhor venha. E não é porque nós estamos vivendo dias maus que significa que Ele não está com a gente. Muitas vezes é nos dias maus que Ele se revela ainda mais sobre as nossas vidas.
Porque muitas vezes no dia mal nós ficamos mais sensíveis à voz do Senhor. Então aqui é uma das primeiras lições, sabe, que o apóstolo Pedro nos deixa só nesse pequeno trecho aqui da palavra de Deus. Uma outra coisa muito linda que ele nos mostra é o constrangimento dele diante da presença de Jesus, sabe? Eu quero chamar a nossa atenção aqui para que você possa, sabe, nesse momento, refletir dentro de você. Sabe quantas vezes você vai para o teu secreto, você gasta tempo com o Senhor, e quando você sente aquela presença ali invadindo o quarto, invadindo o ambiente onde você está, quantas vezes você se sente constrangida diante da presença dele? Porque hoje, o que a gente vê muito, são tantas pessoas, muitas vezes afundadas no pecado, e não há constrangimento. Pessoas que dizem que servem a Jesus, que Jesus é o seu mestre, que Jesus é o seu Senhor, mas estão presas no pecado, num lamaçal de pecado, e não se sentem constrangidas por isso. Não há arrependimento. Então, muitas vezes, dentro desse ponto, é onde nós identificamos como nós estamos longe do Senhor. Porque quando nós conhecemos verdadeiramente a Jesus, quando a presença dele vem e nos toca, a presença dele nos constrange, ao ponto de todos os dias nós termos essa consciência, Senhor, todos os dias eu tenho algo do que me arrepender. Eu posso não falar algo mal, mas muitas vezes eu peco por pensamento, eu peco no meu olhar, eu peco nos meus comentários, eu peco muitas vezes em várias circunstâncias, em várias situações. Só que o que acontece? Muitas vezes isso se tornou algo assim tão comum, tão banal, que a gente já nem se arrepende mais em algumas coisas que acontecem sobre as nossas vidas, entende? E quando nós olhamos aqui para a vida do apóstolo Pedro, nós vamos ver aqui que Pedro, ele tinha sinais de um homem que conseguia capturar o coração do Senhor. Quando eu olho para a vida de Pedro, e eu vejo que as principais características que esse homem tinha, ele era um homem completamente humilde. Nós vamos ver isso registrado lá depois também no livro de Atos, quando muitos sinais e maravilhas, quando a própria sombra de Pedro passava e curava, tamanho era o poder do Senhor sobre a vida desse homem. E nós vamos ver muitas vezes as pessoas querendo colocar ele num pedestal, e nós vamos ver Pedro ali fulminando as pessoas através do seu discurso e dizendo que a glória era do Senhor. Então, a humildade que esse homem tinha, o arrependimento que ele carregava dentro dele dia após dia de cada um dos pecados que ele cometia, a humilhação que ele se colocava diante da presença de Jesus, o coração quebrantado que ele tinha, a ousadia e, sobretudo, a obediência que ele tinha, sabe? A palavra de Deus fala que o Senhor, ele está perto, né, de quem tem o coração quebrantado. Ele está perto dessas pessoas. E todas as vezes que o meu coração está quebrantado, eu sei que o Senhor está perto de mim. E muitas vezes, o que gera em nós uma frieza espiritual tão grande é a falta de quebrantamento dentro de nós. Sabe? É essa falta de arrependimento dentro do nosso coração, essa condição de se humilhar realmente diante da presença de Deus, sabe, reconhecer realmente diante dele a nossa condição de pecador. O problema hoje é que nós vivemos dentro de uma geração onde chegam diante da presença de Deus como se Deus fosse um mestre dos desejos, aonde ele tem que me servir, aonde ele tem que fazer o que eu quero. Se ele não fizer o que eu quero, eu faço birra com ele. Aí, então, eu não quero mais continuar caminhando contigo. Aí, isso, Senhor, então, porque o Senhor não me ama, então o Senhor tem os seus preferidos, e isso, sabe? Então, assim, a gente vive, gente, numa geração muito infantil. Porque quando o Senhor encontra em nós homens e mulheres maduros verdadeiramente, a partir desse momento, ele vai começar a encontrar em nós essas características que ele encontrou em Pedro. Muitas vezes nós ficamos orando para que Deus confie coisas na nossa mão,
Mas como que Deus ele vai confiar coisas na mão de meninos e meninas no reino? Não tem como. O Senhor ele só vai confiar coisas nas nossas mãos a partir do momento que ele enxergar em nós características de pessoas que são responsáveis e zelosas com aquilo que diz respeito ao reino dele, sabe? Então, antes da gente querer pedir, né, para que Jesus nos dê coisas, Senhor, qual a minha missão? Senhor, qual é o meu propósito de vida? Não, primeiro eu preciso primeiro conhecer o coração de Deus. Eu preciso primeiro ser uma mulher responsável diante da presença dele, sabe? Será que com um pouquinho que ele já confiou na minha mão, será que eu tenho sido zelosa e responsável com aquilo que Deus confiou na minha mão? Muitas vezes eu não sou responsável nem com o pequeno. Como é que eu quero que Deus me coloque em grandes coisas? Como é que eu quero que Deus confie em grandes coisas na minha mão? Ele não vai confiar. Se eu não for zelosa com o mínimo que o Senhor colocou na minha mão, sabe? Se eu não for zelosa com as reuniões que o Senhor colocou nas nossas mãos aqui, se eu não for cuidadosa com as mulheres que Deus colocou no meu caminho, se eu não for cuidadosa com o processo que a escola hoje está vivendo, se eu não for zelosa com a minha casa, são as coisas pequenas. Como que Deus vai confiar coisas maiores na minha mão? Não vai. A palavra de Deus fala que nós temos que ser fiel no pouco, para que no muito o Senhor nos coloque. Só que as pessoas pegam esse texto fora de contexto, elas entendem assim, não, se eu for fiel ali, no pouquinho de dinheiro que Deus colocou na minha mão, então ele vai me colocar na prosperidade. Isso não tem a ver com prosperidade. Muitas vezes isso tem a ver com mais responsabilidade. E muitas vezes a gente fica ali querendo isso. Não, Deus, eu sou fiel no pouco, então me põe no muito. Mas quando a gente vai para o contexto disso, será que a gente entende isso verdadeiramente? Quanto mais te é dado, mais te será cobrado. Então, muitas vezes, antes da gente se preocupar e ficar, sabe, pedindo para Deus, Deus, me confia missão, me confia missões, me confia trabalho, me confia isso, me confia aquilo. Eu preciso primeiro me preocupar, Deus, será que eu realmente descobri qual é o propósito da minha vida? Será que eu entendi qual é o teu plano sobre a minha vida? Uma outra coisa aqui que a vida do apóstolo Pedro nos ensina é que nós vamos ver aqui que quando os discípulos eles vêm para Jesus, quando eles são escolhidos por Jesus, nós não vamos ver em momento nenhum Jesus ensinando para esses homens, olha, vocês têm que pregar assim, vocês têm que curar dessa forma, vocês têm que expulsar demônios dessa forma vocês têm que fazer. Não. O que nós vamos ver? Nós vamos ver Jesus através do seu estilo de vida, através da sua cultura, a cultura da simplicidade, a cultura do reino do céu. Nós vamos ver que através disso, ele manifestava o reino de Deus sobre a terra. E através dessa manifestação, na prática, os discípulos iam aprendendo com Jesus. Mas ele aprendia como? Como os discípulos aprendiam? Andando com Jesus. Cara, como que eu vou conhecer Jesus se eu não caminho com ele? Como que eu vou conseguir conhecer o coração de Deus, sendo que eu não abro as escrituras, eu não leio a palavra de Deus, eu não oro pela revelação da palavra, eu não jejuo, eu não busco a presença do Senhor, eu não gasto tempo com ele? Como? Como que as pessoas vão reconhecer Jesus na minha vida, sendo que eu não passo tempo com ele? Sendo que eu falo de um Jesus que eu só ouvi falar, mas que eu nunca verdadeiramente fui realmente assim uma testemunha de quem ele é sobre a minha vida. Entende? Então nós vamos ver ali que antes dos discípulos serem enviados para o campo de missão de 2 em 2, nós vamos ver ali que primeiro eles conhecem a Jesus. Primeiro eles passam um bom tempo caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. Entende? E o mais lindo de tudo isso é que quando nós vamos ver um dos discípulos fazendo um pedido para Jesus, nós vamos ver que esse discípulo, ele não pede para Jesus assim, Jesus, me ensina a pregar como o Senhor prega. Me ensina a ter o teu belo discurso, ou o teu discurso duro, né? Nos ensina a operar sinais e maravilhas. Jesus nos ensina. Não. Ele pede a coisa mais linda que ele poderia pedir para Jesus. Jesus nos ensina a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos.
E ali, mediante a esse pedido, Jesus ele vem, então, está registrado lá em Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 4. Jesus vai e ensina o quê? Ensina a oração mais verdadeira da qual nós poderíamos entregar diante da presença dele, que é a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso não é a oração de católico, gente. Não é dos católicos só. É uma oração bíblica. É uma oração cristã também. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos condicionados a pedir com que o Senhor faça a vontade dele e não a nossa. Para que o Senhor faça aqui na terra como ele faz no céu. Então é muito lindo isso, sabe? Porque hoje nós vivemos dentro de uma geração aonde nós pedimos de tudo para Jesus. Sabe, de tudo. Eu pergunto, vocês não precisam me responder, eu quero que vocês reflitam com vocês. Quantas de nós aqui já pedimos para Jesus? Jesus, me ensina a orar da forma correta? Jesus, me ensina a ter o teu coração. Jesus, me ensina a ter a tua graça, me ensina a ter a tua misericórdia. Sabe, me ensina. Me ensina a ser parecido contigo. Muitas vezes nós pedimos tudo para Jesus, de tudo. Jesus me usa, Jesus cura isso em mim, Jesus opera aqui uma vaga de trabalho, Jesus melhora a minha vida financeira, Jesus me dá uma casa, Jesus me dá algo melhor, Jesus... Mas e coisas do Espírito? Essa é a pergunta que eu faço. Quanto tempo faz? Talvez que muitas de nós não chegamos diante da presença de Jesus e pedimos coisas que têm a ver com a vida eterna, que tem a ver com aquilo que realmente é eterno, com aquilo que realmente é fruto que permanece, sabe? Então, o que acontece? Quando Jesus ensina ali para os discípulos, né, através do seu exemplo de vida, sobre um reino que era eterno, ele estava ali ensinando os discípulos a colocar o coração deles na coisa certa. E aqui é uma outra lição que fica para nós. Muitas vezes hoje nós vemos tantas pessoas ali se perdendo no meio do caminho porque o coração delas estão nas coisas erradas. O coração está muito carnal. O coração está muito nas coisas dessa terra. O coração está muito aquilo que é matéria. Aquilo que qualquer coisa que chega pode corroer aquilo. Agora, coisas que são eternas, nada será capaz de arrancar de nós isso. Sabe? E nós sabemos que a nossa vida aqui ela é passageira, ela passa num sopro. Mas muitas vezes nós temos o nosso coração assim tão carnal, o coração está tão longe de Deus, que mesmo a gente sabendo que a gente não vai levar nada dessa terra, a gente continua pedindo bens e riquezas e grandezas e posições e missões e grandes trabalhos e nananã. Mas, gente, quando o despertador tocar para nós aqui, para nos recolher, ou quando Jesus voltar, o que é que nós vamos levar daqui? Nada. Agora, o que nós vamos deixar aqui? Isso importa muito também. Aquilo que nós vamos deixar aqui, para aqueles que ficam, fala muito também ao nosso respeito. Sabe, eu oro para que em nome de Jesus, para que Deus possa gerar dentro do nosso coração esse entendimento, sabe, Senhor, o que eu tenho construído aqui? Sabe, o que eu vou deixar para aqueles que vão ficar, né? Eu escuto um pregador maravilhoso, que ele já se foi, ele já morreu, mas ele foi um cara que ele deixou um grande legado, e ele falava muito sobre isso, sabe? Que a gente vai ser lembrado pela forma com a qual nós vivemos. Quando nós morrermos, os amigos, a família, né? Poxa, a Sandrinha, ela vivia de tal forma. Ela vai ser lembrada pela maneira que ela vive, né? Ela era uma mulher fervorosa na oração, ela era uma mulher de fé, era uma mulher que mesmo com dor, mas ela sempre estava ali glorificando a Deus. Ou nos pontos talvez falhos da Sandrinha, não sei. Poxa, não, mas a Sandra ela fazia assim, ela fazia dessa forma, assim, sabe? Então assim, nós seremos lembrados pela maneira como a qual nós vivemos aqui. Isso é legado. E isso é algo muito importante, porque quando nós olhamos para a vida do apóstolo Pedro e de tantos outros apóstolos, nós lembramos desses homens de algumas falhas que eles cometeram. Claro, porque a Bíblia não esconde a falha desses homens.
mas nós lembramos eles principalmente pela forma com a qual eles viveram e se comportaram sobre essa terra como homens e mulheres de Deus. Tanto que nós usamos eles de exemplo até hoje nas pregações. Quando nós falamos para as pessoas, quando nós discipulamos pessoas, quando nós apresentamos o evangelho para as pessoas, nós pregamos dessas pessoas. Porque nós lembramos dessas pessoas pela forma da qual elas viveram. Então eu não sei vocês, mas eu quero ser lembrada como alguém, como esses apóstolos. Eu não quero que as pessoas esqueçam as minhas falhas, porque eu não sou perfeita, nenhuma de nós. Mas eu quero que, principalmente, eu possa deixar um legado sobre essa terra. Um legado de ensino da palavra de Deus. Um legado de alguém que não negociou valores, que não negociou a verdade, que não negociou com o sistema desse mundo. Sabe? Eu quero ser lembrada dessa forma. Eu não quero ser lembrada, eu, Dani, estou dizendo eu, Dani, amém? Eu não quero ser lembrada porque eu só fui uma grande profissional, ou porque eu falei tantos idiomas, ou porque eu tive tantas faculdades. Não, 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 não. Eu quero ser lembrada como a mulher que carregou a presença de Jesus por onde ela andou. Eu quero ser lembrada como uma mulher que amava as vidas incondicionalmente, que pregava do amor de Jesus, custasse o que custasse. Eu quero ser lembrada dessa forma. Como uma mulher que era apaixonada pela presença de Jesus. Esse é o legado que eu quero deixar sobre essa terra. Eu quero ser lembrada dessa forma. E cada uma de vocês que estão aqui, como que vocês querem ser lembrada? Quando chegar o momento da tua partida. Porque nós estamos nesse mundo e nós não sabemos a hora que o Senhor vai nos recolher. Nós não sabemos aquilo que está para acontecer. Sabe? E é sempre muito importante, minhas amigas, que nós possamos, sabe, refletir a respeito disso, sabe? Porque isso é um combustível para com que nós venhamos a melhorar cada dia mais e mais. Para com que nós venhamos a construir uma vida no altar do Senhor com cada dia mais com intensidade. Porque muitas vezes depois da nossa morte, o nosso testemunho pode tocar gerações. Pode libertar pessoas. O evangelho pode chegar através dessas histórias, entende? Então eu preciso, até mesmo para eu viver sobre essa terra como uma mulher de Deus, eu preciso ser responsável com a vida que Deus me deu. Eu quero ser responsável diante da presença de Deus com a vida da qual Ele escolheu para que eu vivesse. Eu quero ser responsável em viver da maneira que Ele queria com que eu vivesse. Porque eu quero deixar um legado que Ele quer que eu deixe. Entende? Assim como esses apóstolos aqui deixaram. Amém? E voltando ali para Pedro, a gente já caminhando aqui para o final, antes da gente ceiar, nós vamos ver ali que no decorrer do caminho, né, entra lá aquele episódio de Mateus capítulo 26, lá do verso 69, quando Pedro ele faz o quê? Ele nega Jesus. Né? Então ele dá ali aquela grande escorregada. Né? E nós vamos ver que um pouquinho antes disso, antes desse acontecimento de Pedro negar Jesus, nós vamos ver que Pedro fala o que para Jesus? Que se preciso fosse morrer com Jesus, ele morreria. E ali Jesus fala o que para ele? Jesus ele fala que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro ali então fica ali surpreso, sem entender aquilo. E no decorrer ali, né, do Evangelho de Mateus, ali Marcos, nós vamos ver ali contando essa história. E nós vamos ver ali realmente, né, Pedro negando a Jesus. Só que o mais curioso disso, eu quero chamar a nossa atenção aqui para 2 coisas, amém? O primeiro ponto aqui é que quando Pedro ele nega Jesus, eu acho muito curioso isso, é que quando as pessoas elas vão ali questionar a Pedro, eles identificam assim que Pedro ele falava como Jesus, né? A maneira de Pedro se comportar lembrava Jesus. Então assim, existem muitas vezes momentos sobre a nossa vida que algumas corrupções podem querer tomar conta do nosso coração. Às vezes um medo, às vezes uma negociação por uma proposta. Situações, não sabemos. Só que o que acontece?
Aquele, talvez, breve tempo que você caminhou lado a lado com Jesus, que você foi ali discipulada pelo próprio Jesus, que você foi, sabe, ensinada por Ele, isso vai deixar uma marca sobre a tua vida. Então, muitas vezes, você não vai ter como esconder que você esteve com Jesus, entende? Existem muitas pessoas hoje que se perderam no decorrer do caminho, mas que você identifica lá no fundo uma marca de que elas um dia andaram verdadeiramente com Jesus, mas negociaram a verdade, negociaram os seus valores pelas propostas da terra. E o mais lindo de tudo isso é o ensino que deixa para nós também uma lição que nós podemos trazer para os nossos dias de hoje, de humildade, sabe? É quando Jesus ali fala para Pedro, né? Tipo assim, olha, não acho que você não vai me negar, né? Não pense assim, digamos assim, que você tá com essa bola toda, né? Porque Pedro fala, não, vou com você até o final. Eu isso, aquilo, aquilo. E Jesus fala, olha, né? E o que acontece? O que Pedro aqui nos ensina, até mesmo no meio dessa atitude errada dele, quando ele escorrega, é que, minhas amigas, nós não podemos ter uma imagem de nós mesmas, além daquilo que nós realmente somos. Tá entendendo? Olha o que fala lá em Romanos capítulo 12, verso 3, que nós ligamos a essa situação de Pedro. Porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, muitas vezes, nós achamos assim que nós estamos com a bola toda. Né? Nós achamos assim, nossa, mas eu sou tão bondosa, eu sou tão misericordiosa, mas eu sou tão querida, eu sou tão espiritual, eu sou tão de Deus, nossa, como eu sou boa naquilo que eu faço. Mas não, se hoje alguém batesse na minha porta e, né, ou você morre ou você nega, não, eu jamais negaria Jesus, entende? Basicamente foi isso que Pedro fez. E o que Jesus deixa aqui? Uma advertência, ligada ao que está registrado em Romanos capítulo 12. Que nós não devemos ter uma imagem além daquilo que realmente somos, ou seja, todo o tempo eu tenho que estar em vigilância. Eu não posso cair nesse erro. Por mais que eu esteja buscando ter uma vida reta diante da presença do Senhor, tenho buscado ser uma mulher profunda no Senhor, eu não posso, sabe, cair nesse erro de pensar assim, nossa, eu tô tão ok da maneira que eu estou, não. Todos os dias eu preciso provocar dentro de mim a fazer algo além para o Senhor. A me arrepender em cada detalhe daquilo que eu tenho tropeçado, daquilo que tem desagradado o coração de Deus, entende? Porque o ensino não vem de nós, o ensino vem de Jesus. Né? A gente não é digno de fazer nada, de ensinar ninguém. Eu não tenho nem inteligência para ensinar quem quer que seja. Tudo que me é dado é do céu derramado. Porque é só Ele que faz. Nós não temos capacidade de fazer nada. Nós somos corpo, alma e espírito. Aquilo que nós alimentamos mais vai gritar mais dentro de nós. Mas eu não deixo de ser humana por isso. Eu não deixo de ter falhas de coisas que eu preciso ser curada dia após dia, coisas que eu preciso melhorar, erros, né, que eu não posso cometer, que eu preciso aprender a mudar dia após dia. Sabe? Então, assim, o que eu identifiquei com essa situação? Que tem uma imagem de si além do que realmente é. E cadê a humildade no meio disso? Em confessar, eu preciso ser curada de coisas todos os dias. Agora, eu não posso querer ir ajudar uma pessoa a se curar, sendo que aquela área eu tô doente. Por exemplo, lá, eu tenho problema com a mentira. Aí eu quero ajudar alguém que tem problema com mentira a se curar. Não, porque se eu tô doente, eu vou adoecer aquela pessoa. Entende? E em cima dessa palavra, é algo que isso, sabe, precisa realmente ferir o nosso coração, sabe, e nos preocupar diante da presença do Senhor. Sabe, Senhor, será que eu tô tendo uma imagem de mim além do que aquilo que eu realmente sou? Sabe, tira de mim todo o orgulho, toda a prepotência. Sabe, em nome de Jesus. Sabe, coloque em mim a tua humildade. Coloque em mim a tua simplicidade. Coloque em mim um entendimento como o Senhor entende as coisas.
diante do mundo espiritual e diante da terra. E nós vamos ver ali, voltando para essa palavra de Pedro, para finalizar, nós vamos ver ali que depois que Pedro ele nega Jesus, né, nós vamos ver ali que Jesus então olha para Pedro, e nós vamos ver ali que naquele momento Pedro ele já se arrepende amargamente, e ele lembra da palavra que Jesus trouxe para ele que antecedia, né, aquele acontecimento. Então ele se lembra assim, poxa, Jesus ele me avisou. E é muito lindo, mulheres, porque mesmo depois que acontece isso, nós vamos ver ali Pedro caindo num arrependimento muito profundo. Ou seja, de novo, Pedro está com o seu coração quebrantado, né, novamente. E quando Jesus ressuscita, né, acredito que a maioria aqui conhece a história, Jesus então redime ali a Pedro, né, e coloca para Pedro, né, Pedro, tu me amas. E Pedro ali diz que ama Jesus, né, por 3 vezes ali, nós já conhecemos essa história, e nós vamos ver ali que Jesus então diz para ele, né, então apacenta as minhas ovelhas. Então nós vamos ver ali Deus, Jesus ali reposicionando Pedro de novo no seu lugar, né, o lugar do qual Pedro foi chamado. Então o que eu quero trazer para nós? Pode haver no meio do caminho da tua construção com Deus algumas coisas que você ainda vai cair em alguns erros, sabe? Mas eu quero que você, em nome de Jesus, que você possa olhar para a vida de Pedro e ter essas marcas que Pedro tinha, sabe? Ainda que existem coisas que você ainda está lutando dentro de você. Mas não desista. Não desista de construir a tua vida com Deus verdadeiramente, deixando com que esses erros te impeçam de construir essa vida, entende? Não seja alguém conformada vivendo esses erros, mas seja alguém totalmente posicionada a vencer a cada uma dessas falhas. E a dizer sim para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida, sabe? Só que para isso, essa força, ela só vai vir através de um relacionamento verdadeiro e profundo com o Senhor. Quando nós vamos olhar ali para o final da vida de Pedro, nós vamos ver ali que Pedro, ele não quis, né, ser crucificado como Jesus foi. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque né, a história vai nos contar, né, que ele carregava esse peso desse pecado ainda com ele, de ter negado Jesus. Ou seja, ele sabia que Jesus já tinha perdoado ele, mas ele mesmo não se conformava com aquilo que ele tinha feito lá atrás. Então ele não se achava digno de ser crucificado como seu mestre, né? Então nós vamos ver ali que até a sua morte, nós vamos ver ali Pedro levando isso como um peso sobre ele. O que eu quero trazer para nós um entendimento aqui nessa noite? Não é colocar peso por pecados que nós já cometemos e fomos perdoados por Jesus, mas é carregar o temor dentro de nós, sabe? De pensar assim, Senhor, não me deixa cometer esses mesmos erros, sabe? Sobre ti. Constrange o meu coração, mas não deixa eu cometer esses mesmos erros, porque eu não quero magoar o teu coração. Eu não quero entristecer o teu coração, sabe? Pedro ali já tinha cumprido a sua missão, havia chego o momento da sua morte, e mesmo ali ele deixa essa grande lição. Que aquele pecado que ele tinha cometido ainda estava ali, né, vindo à memória dele. Então, sabe, eu oro nessa noite para que o Senhor batize o nosso coração com o arrependimento verdadeiro dos pecados que nós temos cometendo. Estamos cometendo dia a dia. Existe muita frieza hoje no meio das pessoas. Existe pouco arrependimento, pouca confissão de pecados e muitas palavras de uma santidade superficial, de uma santidade de fachada. E o Senhor não vai conseguir transformar o nosso coração, o Senhor não vai conseguir mudar a nossa condição, se nós não aprendermos a nos arrepender verdadeiramente, a confessar os nossos pecados e reconhecer a nossa condição. Eu fico perguntando, sabe, quando que nós deixamos de ser constrangidos pela presença de Deus? Porque quando isso acontece, é porque nós perdemos o temor a Ele. Porque quando nós temos um temor verdadeiro, nós nos preocupamos com o coração de Deus.
E no final de toda essa construção, aqui através do apóstolo Pedro, eu quero que nós possamos aqui nessa noite entender duas coisas. Se até aqui talvez você não tinha entendido, se talvez até aqui você ainda estava se perguntando, sabe, qual é o meu propósito de vida? Sabe, talvez para quantas pessoas você já foi tentar abrir o teu coração para tentar descobrir o teu propósito, tentar descobrir a tua missão, tentar descobrir o que você tem que fazer, por que você nasceu, para que... O nosso propósito sobre essa terra é conhecer a Cristo. Esse é o propósito. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Deus nos criou para conhecer o coração dEle. Deus nos criou para nos preocupar com as coisas que preocupam o coração dEle. Esse é o nosso propósito de vida. Não tem fórmula mágica, não tem, sabe, uma coisa mirabolante, misteriosa. Não tem. Ele nos criou. Esse é o propósito. Conhecer a Jesus dia após dia. Ouvir o seu coração. Ouvir a sua vontade, viver no centro da vontade dele, obedecer a ele, ter o coração quebrantado diante da presença dele, nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, mudar a nossa rota quantas vezes forem necessárias, para que com que nós possamos nos voltar mais para a presença de Jesus. E a nossa missão sobre essa terra é fazer Jesus Cristo conhecido nos quatro cantos dessa terra. Essa é a nossa missão. Quando Jesus escolhe os discípulos, primeiro os discípulos andam com ele e conhecem a ele. Está aí o propósito. Depois que eles passam tempo com Jesus, que eles aprendem na prática, Jesus envia eles de 2 em 2 para fazer o quê? Para cumprir o ID, para fazer a missão. Que missão? Que missão? Tornar Cristo conhecido. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que crerem serão salvos. Essa é a nossa missão, minhas amigas. Essa é a nossa missão sobre essa terra. Agora, como que eu vou entender o meu propósito e a minha missão se eu não conheço a Jesus, se eu não conheço quem Ele é? Eu só tenho como descobrir isso quando eu conheço Ele verdadeiramente. Sabe por que tem tantas pessoas gastando tempo, preocupadas em saber o propósito da vida delas e a missão delas? Porque elas não conhecem a Jesus. Porque talvez elas estão de domingo a domingo sentadas no banco da igreja, só como ouvintes, mas não como praticantes da palavra de Deus. Porque quem é praticante da palavra de Deus entende que a palavra está aqui para revelar quem Jesus é. Entende a importância de gastar tempo com Ele, a importância de orar, a importância de jejuar, a importância de se consagrar, de se arrepender dos seus maus caminhos, de confessar os seus pecados. Sabe, então, em nome de Jesus, se até aqui, talvez você caminhou de um lado para o outro, tentando descobrir o teu propósito e a tua missão de vida, na simplicidade dessa palavra, para algumas, ou talvez para outras na complexidade da palavra, a maneira que a mensagem chega até vocês, o que o Senhor quer comunicar dentro do nosso coração nessa noite é: construa um relacionamento verdadeiro com Ele. Construa esse lugar de adoração a Ele. Construa esse altar sobre a tua vida. Sabe, não se preocupa, com quantos ministérios talvez Ele vai dar, talvez, com quantas pessoas ainda Deus vai colocar no teu caminho, quantas coisas ainda você tem para cumprir, quantos trabalhos você ainda tem para fazer, isso, aquilo. Não. Só se preocupa em conhecer a Ele. Para que depois de você conhecer um Jesus, que você testifica de perto da presença dEle, de quem Ele é, tornar Ele conhecido. É só isso e nada mais. Não precisa de um título, não precisa de uma placa, não precisa de nada, além do que tornar Cristo conhecido. Nós não temos que tornar a nós mesmas conhecidas.
Não é a nós, não é o ministério, não é aquilo que leva o nosso nome, o nosso sobrenome, não é. É Cristo que precisa ser conhecido através das nossas vidas. Amém? Ele nos usa como ferramenta nas mãos dele. Mas é através dele que tudo é feito. Então eu oro para que nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor possa batizar o nosso coração antes de ceiar, com quebrantamento, com arrependimento, com tempo de qualidade, entendendo que o teu propósito é buscar conhecer a Ele, sendo uma mulher ousada, uma mulher disposta a fazer o que for preciso para estar diante da presença dEle. Uma mulher que está disposta a viver em obediência da presença dEle, para que depois disso ela possa fazer Ele conhecido nos 4 cantos dessa terra por onde ela passar. Porque por onde ela passar, depois de conhecer verdadeiramente quem Cristo é, ela vai carregar essa presença dentro dela por onde ela passar. E ela não vai ter vergonha, mas ela vai ter ousadia de pregar da palavra de Deus e levar pessoas ao arrependimento através do Espírito Santo, à confissão de pecados e a confessar que só Jesus é Senhor e Salvador sobre a vida dessas pessoas. Foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Então que essa palavra ela possa, ficar gravada dentro do nosso coração a partir de hoje. Qual o meu propósito de vida? Em nome de Jesus. E qual é a minha missão? Propósito, conhecer a Cristo. Missão, fazer Ele conhecido. É isso. Nada mais além do que isso. O que vier além do que isso são coisas que Deus vai confiar na tua mão no decorrer do caminho. Mas é primordial ter esses 2 pontos muito bem definidos, resolvidos, compreendidos sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Se você está com o teu pão, o teu suco de uva, quero que você possa agora, nesse momento, deixar separado com você aí. Amém? Nós vamos ter um tempo agora, onde eu quero que você, possa, em nome de Jesus, se conectar ainda mais em espírito ao Senhor. Que você possa confessar os teus pecados a Ele. Se você tem perdão para liberar nessa noite, libere isso. Amém? Não faça o ato da Santa Ceia simplesmente por fazer. Existe uma seriedade muito grande por trás da Santa Ceia, O significado da Santa Ceia, por que nós celebramos a ceia. Então, em nome de Jesus, conserta hoje dentro de você aquilo que tem que ser consertado, que depende de um posicionamento teu. Talvez existem coisas que você não consegue se deslocar agora para poder fazer. Mas existem coisas que dependem de uma decisão de você dizer assim, Deus, eu decido mudar isso a partir de hoje sobre a minha vida. Eu decido dizer não, dizer sim para isso, isso e aquilo e aquele outro sobre a minha vida. Só você sabe daquilo que você tem que se posicionar. Eu sei daquilo que eu preciso, você precisa saber daquilo que você precisa. E eu oro para que nesse momento nós possamos ter esse momento, cada uma aí no seu secreto, de adoração, de entrega diante da presença do Senhor, de arrependimento, E colocando diante dele tudo aquilo que está dentro do teu coração aqui nessa noite para colocar. Amém? E logo em seguida nós vamos ceiar. Amém?